Olá, está começando a partir de agora o Porto Alegre em Debate. A vida passa rápido e depois de tantas experiências e contribuições, o que as pessoas querem é ter uma vida idosa mais tranquila. Entretanto, algumas vezes isso acaba não sendo possível. O censo demográfico do IBGE, realizado em 2022, mostrou que o Rio Grande do Sul tem a maior população idosa entre os 26 estados e o Distrito Federal, com 20,15% dos habitantes a partir de 60 anos, totalizando pouco mais de 2 milhões de pessoas. Já Porto Alegre está entre as 10 grandes cidades com maior população idosa do Brasil, com 292 mil pessoas. O questionamento que fica é: a capital gaúcha está preparada para este contingente da chamada melhor idade? O que ainda falta para essa população? Para ajudar a nos trazer um melhor panorama de avanços e o que ainda falta, recebo hoje aqui no estúdio a Fanny Glock, que é médica geriatra, e a Eunice Luz, que é diretora nacional de anistia do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Meninas, quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje conosco. Gostaria de começar perguntando para a doutora Fanny a questão da saúde aqui na capital gaúcha. A senhora avalia que a atenção à saúde com os idosos ela é suficiente, ela consegue atender a demanda ou falta ainda, e o que falta? Bom, obrigada pelo convite, né? Na realidade, a gente percebe que existem muito poucos geriatras em atendimento, né? Tanto na rede pública quanto na rede privada. E muitas pessoas nem sabem exatamente para que serve o geriatra, qual é a função do geriatra, né? Acabam tendo vários especialistas que atendem cada um a sua área, mas que muitas vezes não interagem entre si e às vezes acabam usando medicamentos dobrados e com dupla função, acabam pegando o remédio de um doutor, do outro doutor, e mais o da farmácia, mais o que a vizinha indicou, e acabam fazendo uma polifarmácia que nem sempre é boa. E o geriatra, ele tem uma formação ampla, ele tem obviamente que ele não pode ser especialista em todas as áreas, mas ele tem uma formação e uma ênfase maior no envelhecimento. Então a gente tem condições de avaliar as pessoas, os casos, e definir se as medicações estão sendo usadas corretamente, se existe alguma coisa que a gente possa modificar a nível de prevenção. Essa é uma coisa importante. O geriatra, ele tem uma atuação na prevenção das patologias, existe uma geriatria preventiva, existe a geriatria clínica, que eu brinco que são as doenças do dia a dia, e existe a geriatria dos cuidados paliativos, em que a gente tem uma doença crônica, degenerativa, que pode levar à morte, como uma neoplasia, e que precisa de um atendimento mais específico, não a nível de curar a pessoa, mas a nível de aliviar os sintomas e dar uma morte com dignidade. Então, a geriatria ela é muito ampla e ela tem uma intervenção muito importante. E a gente percebe que tem poucos profissionais que fazem isso, né? Muitos não têm essa noção. Acho que te respondi. E para você, Eunice, o que na visão do Sindicato Nacional a senhora avalia que para Porto Alegre tem de desafios na área da saúde para a população idosa? Olha, eu acho que principalmente o SUS, né? Que eu defendo com unhas e dentes, eu acho que é o que nós temos de melhor, porque a população, o idoso, a grande maioria recebe um salário mínimo, não tem como se tratar com médico particular e nem sequer ter um plano de saúde, né? Então, a gente precisava aparelhar melhor os nossos postos de saúde, as UPAs, estender esse atendimento para 24 horas, tá? Porque a grande maioria funciona até às 17, 18 horas. Né? Então, são pequenas coisas que, com boa vontade, eu acho que a gente poderia resolver. Até, como disse a Fanny, com esse incentivo, quem sabe, de termos mais geriatras e eles serem mais bem qualificados e remunerados,
e poderem assistir o idoso também através do SUS, tá? Porque hoje temos pouquíssimos no SUS, aliás, pouquíssimos no estado todo. Tá? Não sei dizer o número hoje, mas eu acho que não é muito além dos 100 geriatras que nós temos. E no SUS, então, não tenho nem ideia de quem atende. Mas se precisa avançar bastante ainda. Assim. Temos uma fila grande de espera, principalmente para cirurgias, né, para alguma especialidade um pouco mais, né, elaborada, traumatologia, se depende muito, ortopedia, cardiologista, né, as consultas são muito demoradas. Tá? Tem consulta que leva 2 anos ou até mais. Tá? Quando a pessoa chega a ser chamada, ela já está no andar de cima. A gente observa até em reportagens do dia a dia mesmo, né, a questão de pessoas que no geral esperam por consultas médicas, por cirurgias também que muitas vezes são necessárias, muitas vezes ficam anos e às vezes quando são chamadas as pessoas infelizmente já faleceram. A senhora acredita também que haja uma falta de classificação de prioridade? De repente os idosos ficam muito inseridos junto com a população mais jovem, digamos assim? É que com esse aumento da população idosa é difícil de fazer um levantamento assim, chega sei lá, na Santa Casa, digamos assim, tá? 80% são idosos, né? Então é difícil tu ficar separando muito eles, né? Acaba sendo demorado de qualquer maneira o atendimento, tá? E o atendimento dos postos de saúde UPAs é muito demorado, tá? São pouquíssimas consultas, são pouquíssimos médicos atendendo, tá? Então as pessoas têm que madrugar na fila, são, sei lá, 20 fichas, 30 fichas, tá? Isso é totalmente insuficiente para a população, principalmente a população idosa, principalmente nas épocas, né, como a gente teve da pandemia, né, e das endemias todas, tá? Quando chega o inverno eles são mais afetados, no calor também são mais afetados, né? Então precisa um olhar diferente para os idosos, não só em Porto Alegre, né, no mundo todo, mas acho que Porto Alegre está carente disso aí. Um olhar um pouquinho mais carinhoso, digamos assim, para os velhinhos. Com certeza. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês duas. Na questão do que trata em relação ao mercado de trabalho, a gente observa que, né, conforme a pessoa, mais ou menos quando já chega na casa dos 50 anos, já fica um pouco mais complicado para ela conseguir um emprego. Como que vocês acreditam que pode ser feita uma melhor inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, até mesmo para ajudar a contribuir com a qualidade de vida dessa pessoa, para que ela saia de casa, que ela caminhe, que ela tenha interação com outras pessoas? O que atinge mesmo é o financeiro. As pessoas depois dos 40 já fica difícil, não é 50 não, 40 já está difícil de conseguir um emprego, né? E por 60 mais, o etarismo bate forte, né? Aí já está velho demais para seguir na sua profissão, digamos assim, né? Quem não é autônomo sofre bastante com isso. Autônomo que eu digo, quem não tem lá uma qualificação, né? Um engenheiro, próprio médico, que ele pode continuar trabalhando sozinho, né? Então, para o idoso em si é muito difícil. Aí falta qualificação para continuar, porque nós estamos atrasados, né? Nessa era cibernética que está por aí, né? Então a gente fica para trás dessa corrida, né? Tem um pouco de respeito, tem um pouco de medo pelos grandes empresários, né? Que o idoso vai ficar mais cansado, vai dar mais problema, vai ter problemas de saúde, vai acabar faltando emprego, enfim, né? Então hoje tu encontra o idoso ainda nos supermercados, né? Pesando fruta, em algum caixa, mas são pouco aproveitados, tá? Com certeza é um mercado bem difícil, né, para o idoso ser inserido novamente, né? E tem muito idoso, muito. Ele acaba indo para a informalidade, né? E acaba perdendo um pouco do respeito que ele tem que a sociedade deveria ter com ele. É bem triste, às vezes, o quadro que o idoso se apresenta na área de trabalho, né? Mas a gente vem brigando por isso, a gente vem batalhando, né? E discutindo, o governo tem que dar uma olhadinha melhor para nós. Eu acho que essa é uma questão importante. Primeiro, a questão de ser idoso, né? A gente, dependendo da
da organização, da Organização Mundial da Saúde ou de outras instituições, o conceito de idoso, até a partir de quando a gente começa a ser idoso, ou às vezes as pessoas vêm perguntar, eu quero saber se eu já posso consultar com um geriatra, né? Então, assim, esse conceito ele é muito flexível e, na realidade, a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. Né? Tu tira um carro da oficina ou da revenda, que seja, o carro já está velho, já desvalorizou, né? Que a gente fala, que já perdeu valor no mercado. Então, assim, a gente está sempre em processo de envelhecimento, de crescimento. O ser idoso não é ser doente, não necessariamente significa que a pessoa está doente. Tem uma frase de um político, que eu não comento políticas, mas tem uma frase que eu gosto que diz: o ser idoso não é ser doente, ser idoso é um direito. E tem uma frase outra que eu adoro, que diz que o velho, que agora não é mais velho que a gente deve ser, a linguagem politicamente correta, né? Mas o velho é um jovem que se deu bem. Porque senão ele não chegaria à idade que chegou. Então o fato de ser mais velho é uma dádiva, é uma conquista, né? E isso não é valorizado pela nossa sociedade. E o fato de ter idade não necessariamente significa que a pessoa está doente. A pessoa pode ter 60 anos e jogar tênis, e fazer natação, e fazer atividade física, e trabalhar e ser produtivo, e usar as mídias, internets e outras 1000 que existem por aí, de maneira muito eficiente. E existem outras pessoas de idade que não conseguem ter essa condição. Então, a idade por si só não é parâmetro. A gente não deve rotular uma pessoa de idosa, né? E não deve, por ser idosa, ser incapaz. Essa é uma questão muito importante. E, ao mesmo tempo, a gente tem, ou a sociedade deve ou deveria ter mais políticas públicas voltadas para essa população que não tem essa condição, né? O próprio acesso à questão de informática, de uso de bancos, de qualquer coisa que tu fores fazer, tu precisa do celular, né? O analfabetismo digital, essa a expressão correta? É correto, né? sim. Deveria ser muito melhor usada. Eu assisti uma palestra do Fórum sobre a inteligência artificial. Gente, quantas coisas tem, né? Quantas possibilidades tem, tanto para o idoso rígido, que está na sua boa condição de saúde, quanto de assistência para os que não têm essa condição. Programas, não sei se tu podes falar melhor do que eu, programas, porque tu estavas presente, eu acredito, né? Mas de proporcionar medicação, horário de medicação, prevenção de quedas, detecção de arritmias cardíacas, enfim, inúmeras coisas que poderiam ou deveriam ser disponibilizadas, né? E que muitas vezes não tem esse acesso. Então a senhora acredita que para aquele empregador que ainda não inseriu na sua empresa uma pessoa com mais idade, faltaria informação para essa pessoa de que a pessoa idosa ela é tão apta a desenvolver determinada função quanto uma pessoa jovem? Sim, desmistificar a dita terceira idade, porque hoje a gente já tem uma quarta idade, que é dos centenários. Né? Nós já temos centenários na sociedade e essa é a quarta idade, né?
Então, a gente tem nos bancos já 60 anos, tu tem um itemzinho ali para te dar o clique. Se tu tiver 70, tu já tem um outro. Daqui a pouco nós vamos ter para os 70. Pós 80 já temos. Exato. Né? Então, assim... Os 81 mais e agora os 100 mais, realmente. Exato. Porque a população está mudando, né? E a sociedade não está se preparando para isso. A senhora, dona Eunice, tinha citado que, anteriormente, que o sindicato está querendo trabalhar para inserir mais idosos no mercado de trabalho. O que, na sua opinião, a senhora acredita que falta ainda? Falta boa vontade, né? Boa vontade do empresário, como ela disse, desmistificar isso aí. Tá? O idoso não é incapaz, tá? Não, mas o idoso também é a pessoa idosa, a gente tem que se corrigir. Exato, é verdade, desculpa. É a Mudou pessoa no estatuto do idoso, inclusive, né? Agora não é mais idoso, é a pessoa idosa. Né? Para valorizar essa individualidade. Né? E o que a gente precisa é isso aí, que o governo olhe de uma maneira diferente para essa classe, digamos assim, né? E que a gente tenha principalmente, tá, como eu digo, essa capacitação para que ele volte ao mercado de trabalho. Tá? Aquele que se aposentou e não conseguiu continuar no seu emprego ou na sua área de trabalho, tá? Que ele possa ser inserido, tá? Porque ele pode descobrir novos mundos também. Né? Normalmente, quando você é jovem, às vezes tu escolhe a carreira, aquela que vai te dar uma remuneração melhor, né? Que vai ter um mercado de trabalho maior. Depois que tu chega aos 60, te aposentou, tu pode escolher, né? De repente tu quer ser artista plástico, tu quer ser cantor, bailarino, sei lá o quê. E nós temos toda essa capacidade de sermos, né? Então, são pequenas coisas assim que a gente vai ter que ir mudando, vai custar um pouco ainda, né? Porque, voltando a falar no etarismo, no idadismo, isso é uma coisa estrutural, isso tá, né? O que aquele velho quer aqui, né? O que ele quer, tirando o emprego do jovem, né? O que o velho está assim, tá, sabe? Então, isso existe, são coisas que a gente vai ter que batalhar muito, tá? Não é uma coisa fácil, até porque se está envelhecendo muito rápido, tá? E os países não têm, nós mesmo do Brasil, a gente fala que o Brasil é dos jovens. Não sei mais. Até quando, tá? Não é mais. Porque, eu já digo que não é mais, tá? E nós, idosos, tá? A gente tem pressa, né? O nosso futuro é hoje, não é amanhã. Não se tem tempo que a IA comece a ter toda essa... penetrar tão grande assim no nosso dia a dia. Né? Mas então, ela já existe, esse é o problema, não, né? ela existe. E o velho, a pessoa idosa não tem essa facilidade. A quantidade de golpes que tem... Mas o que falta é informação, tá? Nós fizemos o 10º Fórum Social Mundial agora da Pessoa Idosa, né, na semana de 20 a 24, exato. Tá? Onde tu viu a IA. A gente teve, sei lá, quase 100 oficinas, eu não pude participar, mesmo assisti só um pedacinho, porque né, a gente fica andando nós somos organizadores, então a gente fica andando um pouquinho em cada oficina, né? Mas o que a gente leva no fórum é a informação, tá? As pessoas desconhecem que existe o geriatra, né, para que serve quando começa a utilizar. As pessoas desconhecem, por exemplo, as PICs, tá? Que são as práticas integrativas, que andam junto com a medicina tradicional, podem ajudar muito em muitas áreas. As pessoas não sabem do esporte. Hoje nós temos já 3, 4 categorias de esportes adaptadas para o idoso, como o câmbio, o basquete. Tá? Esse ano a gente fez um encontro tanto interno para explicar, como depois na Orla do Guaíba, que estava assim de gente, e a gente, né, pede, né, para que o idoso saia de casa, vá procurar, né, no seu bairro, na sua associação, algum tipo de esporte, tá? E o que se leva assim, são todas essas informações, tá? Procura-se discutir tudo isso aí para depois ir procurar o governo e tentar colocar, então, depois de uma avaliação, a gente tira uma carta com, sei lá, esse ano acho que tem mais de 30 itens, que a gente peça que seja, então, olhada com um pouco mais de carinho, como é o esporte, tá? Que ainda é pouco valorizado, e as PICs, que 90% da população não sabe que existem. Tá? E elas estão ali, falta, eu digo, talvez aqui, né, na cidade, o prefeito, a Secretaria da Saúde, tá? Dá uma mexidinha assim para que os postos tenham realmente essa prática, que eles indiquem essa prática, né? Essas práticas que já são 29 já no SUS. Né? E, enfim, tá? Falta muito informação, tá? Muita informação. A própria pessoa idosa, ela tem aquela
aquela ideia assim de que já sou descartável, sabe? Ah, já trabalhei, já criei meus filhos, então agora não me resta muito mais, tá? E aí a gente ficar em casa só se queixando não vai resolver, a gente não vai mudar nada. Tá? Antes de eu pular para o próximo assunto, queria só ainda fazer mais uma pergunta seguindo nessa linha. Eu queria ouvir de vocês qual vocês acreditam. A gente observa muito hoje, e as pessoas também comentam bastante, que está cada vez mais difícil se aposentar no Brasil. Qual o impacto do valor das aposentadorias hoje em dia para um custo de vida atual que a gente tem? Quer saber se a gente vive com aposentadoria? Não se vive com R$ 1.518, tá? A gente sobrevive de teimoso que o pobre é, né? Tá? Não tem como, tá? Mas também, por enquanto, não se tem como mudar isso aí. Mesmo que a gente saiba que o salário mínimo devia ser hoje, sei lá, em torno de 5, 6 mil reais, a gente sabe que está longe ainda. Né? Isso aí precisa ser muita coisa mudada no Brasil. Aí não é só a reforma da Previdência. A Previdência hoje, acredito que ela esteja realmente deficitária, tá? Porque são poucos a contribuírem e ela é a roda, né? Um paga hoje para ganhar amanhã, né? Então, tá? É uma questão bem difícil, tá? E quando se diz que a gente está erradicando a pobreza do Brasil, não está não, tá? Está só mascarando a coisa, achando que alguém vive com R$200 mês ou R$300 mês, né, que uma família de 3, 4 pessoas com salário mínimo é o que ela vai ter. Tá? Então, eu fico até triste em comentar essas coisas, porque a gente sabe que a curto prazo não se vai ter uma mudança nisso aí. Eu acho que, posso ser muito pessimista, mas acho que nem a curto e nem a médio, né? Porque para as coisas mudarem, precisa tempo, né? E cada vez mais a população 60 a mais está aumentando. E os jovens estão cada vez em menor idade, né? Em menor número, desculpe, né? Então, assim, as pessoas têm cachorrinhos, mas não têm filhos, né? A gente tem aquela pirâmide que antigamente existia. Era uma pirâmide. Né? Era uma pirâmide em que a gente tinha uma base ampla, que eram muitos nascimentos na década de 70, a geração saúde, a geração do futuro e tal. Hoje em dia essa pirâmide, não é mais pirâmide, ela é retangular. Já está com uma barriguinha. Exato, ela está retangular, porque as pessoas nascem e crescem e graças às condições de saúde, que apesar de todos os senões estão melhores, então ela se mantém mais reta e as pessoas estão vivendo mais. Então ela está praticamente retangular. Então nós não temos mais aquela base ampla. Quem é que vai sustentar esse grande grupo de idosos, né? E o país não é um país rico, né? Quem dera fôssemos mais ricos para poder dar conta disso, ou gerenciar melhor enfim, as questões todas, os programas, as leis que não... Acho que somos muito ricos. Eu não sei, eu desconheço questões mais amplas para poder argumentar com mais ênfase, mas eu percebo que a coisa está difícil para todo mundo, né? Tem pessoas que ganham muito, pessoas que ganham muito pouco, e a maior parte está no meio do caminho ali tentando administrar. As grandes riquezas estão nas mãos de poucos. Eu acho que ainda temos que ter uma reforma política séria antes de começarmos a fazer as outras reformas, porque todas que se tem feito a gente vê que não beneficiam o menos favorecido, né? Seja tributária, seja a própria da Previdência, a corda sempre vai arrebentar do lado do mais fraco, tá? Hoje a nossa grande discussão é como manter a Previdência, né? Para que os outros que estão atrás possam chegar a se aposentar, tá? Hoje, como tu falou, é difícil se aposentar? Não é difícil, né? Desde que ele tenha começado a trabalhar bem cedo e já esteja com uma idade mais avançada. Né? E está cada vez mais longe, né? Cada vez mais longe, porque a cada ano aumenta 6 meses, né? Então, o homem e mulher vai chegar uma época que a gente não vai conseguir se aposentar
realmente, né? Ou vai se aposentar como era antigamente, se aposentava com 60, com 61 morria, né? Então a Previdência rendia, tá? Hoje as pessoas dão... Eu estou dando prejuízo para elas. Me aposentei cedo, tá? Me aposentei cedo, já estou chegando nos 72, então estou dando já um prejuízo, já estou no vermelho com ela, tá? Mas é uma questão hoje, mas assim, ó, como vamos manter, como a gente vai financiar essa Previdência, tá? Porque não é só falta de emprego, tá? É que tem pessoas que preferem viver na informalidade e não pagar a Previdência, não descontar nada, tá? Então, acho que se precisa fazer, o governo precisa fazer uma grande campanha em cima disso aí também, tá? Falando da importância das pessoas participarem da Previdência, se preocuparem com o futuro delas, né? Porque hoje eu tenho uma neta de 12 anos, não sei se ela chega a se aposentar pelos meios normais, né? Não sei como vai ser daqui a uns anos, a gente vai ter que mudar o regime, como vai ser feito, não se sabe, tá? Por isso a gente tem uma grande discussão, uma grande preocupação com isso aí, né? E nem sempre é a mesma preocupação do governo, né? Eles ficam colocando, às vezes, mais empecilhos. A gente teve aí 4 anos de tristeza que não andava os processos de aposentadoria, ficaram represados quase 3 milhões de processos sempre, né? E um dos motivos, de repente, é esse, né? Não vamos inchar tanto a Previdência de uma vez só, então, né? Vamos com mais calma, né? É uma questão difícil ainda, tá? Mas que precisa ser muito debatida. E a gente vem observando também em pesquisas que os jovens de hoje que vão se tornar a pessoa idosa de amanhã, eles também estão ingressando no mercado de trabalho mais tarde. Então, essa também se torna uma questão de, será que essas pessoas futuramente também vão conseguir se aposentar, né? É o que ela acabou de dizer. Isso. Acabei de dizer, é difícil. E outra, eu acho que as pessoas precisam, numa idade mais tenra, tá? A conhecer o que é ser idoso. Tá? Como é envelhecer no Brasil, como é o envelhecimento na sua casa. Tá? Então, se fala assim que lá da primeira infância, tá? As pessoas têm que começar a ter esse conhecimento, tá? De como é ficar um pouco mais velho, um ano hoje, outro ano amanhã, né? Como vai ser minha vida mais velha. Tá? Isso aí é importantíssimo que se tenha essa visão, assim, porque antes a nossa visão de velha era o que eram os avós, né? Que não convivem mais com os netos, né? Não, e hoje o avô, hoje com 38 anos, já é até bisavô. Exato, exato, é verdade. Então não se tem mais aquela coisa assim da vozinha, né? Da vovó, como as pessoas gostam de, né? De fazer uns diminutivos assim, meio sem graça às vezes, né? Nos chamar de vovó. Sim, mas eles conviviam mais em família. Mais em família, né? sim, porque a mãe não saía de casa para trabalhar, tá? Os avós ficavam juntos ali, não tinha esse azelamento como a gente tem hoje, né? Essa quantidade de LPI, que aliás o Rio Grande do Sul é recordista também nisso aí. Mas são né? insuficientes também. Mas e a qualidade é insuficiente. Mas o que a gente tem que fazer é prevenir para não chegarmos lá, tá? Aí que nós entramos com a saúde, com a segurança, com a família, tá? Que tem que ter esse apoio, porque nós temos que ser preventivos, não podemos deixar os velhos chegar num asilo. Não tem porquê. Não tem por que tirar ele da família, tá? Só que o governo tem que dar mão também e tem que fazer a coisa. Aí a questão também é bem complexa, porque, desculpa, eu faço o papel do advogado do diabo às vezes, porque o que acontece? Eu lido com pessoas, obviamente, em melhores condições de saúde, mas muitas vezes as pessoas chegam numa questão de demência, de fragilidade, em que não existe estrutura familiar e estrutura econômica para manter esta pessoa em casa. Porque as pessoas trabalham o dia inteiro, precisariam ter um cuidador e não tem cuidador, ou melhor, tem. Os cursos são insuficientes, as pessoas às vezes são despreparadas e tem muito custo para manter uma pessoa em casa. Então, o que acontece às vezes, as pessoas preferem institucionalizar do que manter em casa, que fica mais caro. E tem muita reclamatória trabalhista em cima disso também.
porque faz horário a mais, porque ficou de noite, porque, enfim, eu vejo este outro lado, em que as pessoas querem manter a pessoa em casa, mas não têm condições econômicas de dar conta disso. Não, tem essa parcela dependente, tá? Nós temos os grau 3, que são totalmente dependentes. Exato. Temos o grau 2, que é mais ou menos, mas temos muito grau 1 dentro de asilos, tá? Pessoas que poderiam continuar. Claro, tem aquele que mora sozinho, que fica sozinho, né? Porque não tem família, não tem ninguém, ele prefere ir, tá? Hoje a gente tem muitas casas geriátricas que dão um atendimento perfeito, só que com um preço lá em cima. Exato. Tá? Nós não temos em Porto Alegre nenhuma instituição pública. Tá? Nós temos as filantrópicas, mas públicas pelo governo não temos nenhum, né? E parece que não se tem, porque é mais fácil terceirizar, porque eu não me incomodo, tá? Deu problema, tu te vira lá com o teu terceirizado e ele vai dar um jeito, tá? Então eles compram vagas, fazem isso, aquilo, mas não se preocupam em ter. Não se tem o centro-dias, que seriam aqueles centros onde o teu idoso, que não pode ficar sozinho em casa, porque ele precisa tomar remédio, assim, ele possa ir, tipo, 7 horas da manhã, passar o dia inteiro com todo o acompanhamento necessário e retornar para casa às 19 horas. Nós só temos 2 em Porto Alegre e funcionam, acho que das 8, 8h30 até as 5 da tarde. Quer dizer, o pobre, então, não pode deixar seu idoso ali, porque ele não tem como estar em casa às 5 horas para pegá-lo, tá? Faltam os centros de convivência. Tá? Se tem muitas associações, muitas coisinhas nos bairros, mas um centro grande de convivência, onde tu possa ir lá fazer o teu tricô, o teu crochê, sei lá, jogar carta, enfim, passar o dia, não obrigatoriamente, mas sim quando tu queres ir para te sair de dentro de casa, para te sair da frente da televisão, para parar de ver só desgraça na televisão, tá? Isso falta em Porto Alegre, nós não temos, tá? É uma grande luta nossa, mas nós não temos. Né? Então, isso aí, se tu tivesse aonde tu ir, tu não ficaria deprimida em casa, tá? Com certeza. Se tu pode ter alguém que possa dar o remédio para o teu idoso, a alimentação dele, tu poderia trabalhar tranquilamente, tu não precisaria colocá-lo numa instituição, tá? Isso falta realmente. Então, e aí acaba faltando a instituição, por quê? Acaba a vida dessas clandestinas, né, que pegam um amontoado de pessoas ali, né, com dificuldades financeiras, não dá teu velhinho para cá que eu cuido dele. E aí pega o teu dinheirinho e não cuida do teu velhinho, né? As instituições conseguem hoje, por lei, tá, utilizar 70% do benefício do idoso para se manter. Ninguém mantém o idoso com R$1.000 por mês, tá? Com todas as necessidades dele, né? Então são coisas que... Tá, são deprimentes, muitas vezes, tá? Que se precisa batalhar muito. Mas o lugar do idoso é em casa, gente, não é em instituição, né? Deveria ser. Com raros casos como esse, né? A pessoa com Alzheimer, com demência, que a gente sabe que tem bastante, tá? É um custo alto, realmente, requer mão de obra especializada, né? Tá? É trabalhoso e deprimente para o familiar, tá? Mas também não adianta a gente só achar, né, que a clínica ali vai tomar conta dele, né? Que nem nossas crianças, bota na escola, a escola que eduque, e o pai e a mãe tiram a culpa das malcriações, digamos assim, dos filhos, tá? Sim. E acontece da mesma maneira com a família. Doutora Fania, queria lhe perguntar uma questão que a senhora deixou no ar, que eu vou pescar para lhe ouvir. Quando é que a pessoa deve procurar um geriatra? A partir de que idade? A partir de qual momento da vida? Quando é que ela procura um geriatra? Pois é, partindo do momento da ideia de que a gente está sempre envelhecendo, né? Eu acredito que por volta de... eu tenho pessoas que... Como eu sou especialista em clínica médica e geriatria, eu brinco que eu atendo surtido, né? Então eu posso atender tanto o adulto jovem quanto a pessoa mais velha. Mas a gente pode, se a gente pensar em prevenção, a gente pode consultar por volta de 40, de 30. O que a gente faz? A gente faz um levantamento das condições daquela pessoa. Ah, tu és fumante,
tu toma alguma bebida, tu usa algum remédio, faz alguma atividade física, quais são as doenças que tem na família. Começa pela anamnese. Exato, uma anamnese ampla, né? A avaliação das doenças familiares, das questões mais prevalentes da família. Eu tenho história de câncer, eu tenho história de tireoide, eu tenho história de diabetes. Então a gente vai fazer exames para avaliar como que estão essas questões e aí a gente vai fazer um plano de atendimento individualizado para determinar, bom, tu podes fazer um controle anual, ou tu tens que fazer uma colonoscopia, ou tu vais ter que repetir essa colonoscopia daqui a 5 anos, ou não daqui a 1 ano, dependendo do problema, né? E aí a gente vai acompanhando. Claro que à medida que a pessoa for consultando e que eventualmente for envelhecendo, talvez essas consultas se tornem mais frequentes e aí a gente precisa avaliar de mais perto. Não, agora nós vamos ter que ver se vai aumentar o remédio, se vai diminuir o remédio, se tem que acrescentar alguma coisa. E aí a gente vai acompanhando e às vezes aproximando esses atendimentos. Entendi. Sempre fica essa dúvida, né? A partir de qual momento eu posso consultar com determinado especialista, assim como também tem a dúvida de até que idade a criança consulta com um pediatra. Né? O pediatra em geral é os 12 anos, né? Mas já tem pediatras que também já estão atendendo adolescente, que já consegue, já fica um pouquinho mais também. Isso, é verdade. Bom, queria passar para um outro ponto com vocês, com a questão do que diz respeito à pessoa idosa no trânsito, mais especificamente com o pedestre. Vocês falaram do Fórum Social Mundial que teve nos últimos dias. Eu lembro que no ano passado eu cobri uma palestra do Fórum Social Mundial que dizia respeito à pessoa idosa no trânsito. E trouxeram muitas questões de, por exemplo, a calçada que é irregular, a questão do tempo que o semáforo fica fechado para os carros e liberado para o pedestre para atravessar uma rua, para atravessar uma avenida que às vezes ela é extensa e o idoso que tem mais dificuldade de locomoção com bengala ou então com andador, às vezes esse tempo não é suficiente. A gente vê também que hoje em dia as pessoas não têm paciência de aguardar, de esperar e às vezes o idoso não terminou de atravessar a rua e já está arrancando o carro. A questão que eu queria trazer para vocês é: Porto Alegre hoje está preparada para ter o quantitativo de pedestres idosos que tem e o que vocês acham que precisaria ser melhorado para essa população? Posso falar? Pode. Olha, Enquanto isso, a doutora Fanny pode até tomar a aguinha dela também. Obrigada. Já comentei antes, tá? Porto Alegre não tem calçada adequada. Nós estamos ali com o quadrilátero central sendo remodelado, tá? Eles arrumam de um lado e estragam do outro, já está esburacado, já tem coisa. Tá? As calçadas não são regulares, falta laje, enfim, tá? Acessibilidade zero, praticamente, tá? Às vezes tu encontra uma esquina lá que eles cortaram ali, tiraram uma fatiazinha, coisa, mas onde um cadeirante, por exemplo, não passa, né? Então não tem. Acessibilidade de Porto Alegre é zero, tá? Totalmente, não tem, tá? São pouquíssimas calçadas, tá? que tem. População grande, né? Porto Alegre, quase 300 mil, tá? Claro que é mais gente circulando na rua, tá? Nem os carros têm paciência e nem o pedestre tem paciência, tá? Ele chega, por muitas vezes, e acha que é dono da rua. Que ele botou o pé na calçada, né? O nosso motorista teria, né? Até que ter essa educação de parar, tá? E não para, tá? Então, isso é um ponto. Eles chegam a bater no carro andando, quem atropela o carro é o pedestre, porque eles não tomam conhecimento. Hoje temos o bendito celular, então, que independente da idade, as pessoas andam com ele na rua. Tá? E aí cai o mundo e eles não enxergam, não ouvem, não fazem nada. Tá? Não atravessam a rua olhando o celular. O celular, exatamente, eles não se preocupam. Tá? Outra coisa é o semáforo. A maioria realmente não tem o tempo específico para um idoso, tá? Só que as pessoas também não olham lá aquele homenzinho lá que diz 12 segundos, 10 segundos, tá? E se atiram na frente dos carros, tá? O motorista nosso realmente não é bem educado,
tá? E nem o pedestre. Tá? Tem coisas, a gente se fez já uma época de fazer uns barulhos na frente das sinaleiras, em algum lugar assim que precisaria de um tempo maior, tá? Mas tem todo aquele problema do engarrafamento da cidade. Se tu aumentar sempre o tempo só para o pedestre, tá? Os carros vai virar um caos. Então, tem que ser também isso aí, um novo plano diretor, um novo plano no transporte, de adequar melhor isso aí. Tá? Mas também, a grande maioria é só para o carro. Tá? O carro tem espaço suficiente, pedestre que espere. Tá? Isso aí também é uma coisa que a gente discute muito no fórum, até porque Porto Alegre tem uma carta de cidade amiga do idoso, fornecido pela ONU, pela OMS, tá? E são 8 eixos que até hoje não foram devidamente estudados. Um deles é essa mobilidade urbana, a acessibilidade, a moradia, que é zero em Porto Alegre, específica para idoso, né? Tá? Enfim, né? Porto Alegre hoje está faltando tudo. O prefeito tem que correr atrás, tá? Porque ele está deixando muito a desejar. Doutora Fanny. Eu acho que tem que ter educação. Né? A gente pode criar leis, a gente pode punir, a gente pode multar, mas o que falta é educação, sabe? É respeito, é consideração. Além dos carros e dos pedestres, eu incluiria as bicicletas e os patinetes. Gente, eu moro perto do Parque da Redenção. Eu não sei, mas assim, ó, na calçada onde tu está andando, tem patinete, tem bicicleta, tem de tudo. Se descuidar, tem uma moto que corta caminho também. Então, assim, é educação. Eu acho que deveria ser educação, sabe? Eu acho que a base de tudo deveria ser educação. A gente deveria dar o exemplo, a gente deveria poder mostrar para os nossos filhos como cuidar dos nossos velhos, dos nossos, né, não falando política, mas afetuosamente. Afetuosamente. Afetuosamente, o nosso velho, a minha mãe, o meu pai, como que eu cuido? Eu tenho que dar o exemplo e eu tenho que educar o meu filho. Sabe? Eu acho que isso é educação. E a gente não tem. Não tenho, por favor, não tenho obrigado, não tenho com licença. As pessoas hoje entram num elevador, olhando o celular. Eu sou antiga, eu brinco que eu sou antiga. Tinha uma época que a gente entrava no elevador, a gente dizia bom dia, com licença, por favor, muito obrigada. Ou tu tá saindo, bom trabalho, sei lá, qualquer coisa. Isso são normas de educação. Tá, não precisa fazer isso, ok, não precisa, tu tá chamando o Uber. Mas, sabe, talvez pudesse, né? Eu acho que a educação ainda é a base de tudo. E tá muito difícil, né? Dos pais terem estrutura social, econômica, qualquer, para poder ter um tempo de fazer isso com o filho. Ou até porque não aprenderam. A senhora acredita que falta também nessa questão da educação com relação aos direitos do idoso também? De uma fila preferencial, de um assento prioritário dentro do ônibus, que a gente observa também? Eu acho que é a mesma questão, né? Acho que é a mesma questão. Né? Eu acho que tudo devia ser prioritário para o idoso. Né? Não tem que ter 6 banquinhos, né, num ônibus. Tá? Não tem que ter um caixa no supermercado com 30. Né? Eu acho quando tem 6 bancos no sim, ônibus? Quando tem. Tá? Mas também tem aquela coisa assim, ó, do direito do idoso. Né? Ele também falta essa educação para o idoso, para ele saber, de repente, não pegar um ônibus na hora do pique. Tá? Tem que ter consciência, tem né? que ter consciência, porque ele pega um ônibus, às vezes vem de uma festinha, vem de uma jogatina, de sei lá o quê, né? Pega um ônibus às 18 horas da tarde. Quando tem lá a dona Eunice, que trabalhou 12 horas em pé, tá? Vai levar mais 1 hora para chegar em casa. E aí ela senta naquele banquinho amarelinho ali e finge que está dormindo, e às vezes está dormindo mesmo. Então, acho que devia ser, voltando, é uma questão de educação. Né? Eu, graças a Deus, próximo, né? Hoje não pego ônibus. Tá? Mas há muito levantei para dar lugar para uma pessoa bem mais jovem
porque a gente vê que tem alguma deficiência, algum problema, alguma coisa. Uma senhora grávida, mesmo que seja de início de gravidez, tá? Uma senhora com bebê no colo, tem gente que hoje ainda não dá muita importância para isso não, sabe? Quem mandou ter filho, né? Quem mandou sair nesse horário, sabe? Então isso voltamos de novo a uma questão de educação, tá? E isso aí é uma coisa que o governo poderia fazer. Nós poderíamos ter campanhas, sabe, contínuas sobre, né, educação no trânsito, né, educação em ônibus, né, no transporte, enfim, sabe, tá? Assim como a gente, né, vou voltar, né, ao idoso, hoje nós temos os fundos, né, do idoso e da criança, onde se tem aí milhões de reais que podem ser destinados, né, do imposto de renda para políticas públicas, tá? Claro que não é interesse do governo federal, talvez, fazer uma grande campanha, porque vai sair dinheiro, vai deixar de entrar dinheiro nos cofres deles, né? Mas os governos municipais, estaduais, deveriam fazer campanhas ferrenhas em cima disso, tá? Porque o dinheiro que entraria para fazer as políticas públicas que eles não têm dinheiro, ou que, às vezes, até tendo, não conseguem fazer, tá? Por qualquer outro motivo. Então, na área da saúde, por exemplo, tá? Na área do transporte, financiar essas campanhas mesmo, tudo poderia vir dessa destinação, né? Mas tá? Fica assim, a gente faz, a gente fala, um fala daqui, outro fala dali. Nós temos aqui a Assembleia Legislativa que faz essa campanha dos valores que ficam, mas é muito morna ainda, é um tempinho, depois ela some, sabe? Então, essas coisas têm que ser sistemáticas, essas campanhas todas eu acho que têm que ser sistemáticas, tá? Todos os dias, todos os meses, né? Em vez de botar propaganda lá da cerveja, de sei lá o quê, né? Tá? Tentar incentivar, talvez até nas próprias escolas, né? Nas próprias escolas. As escolas são um grande aliado, tá? Mas só que tu precisa chegar na escola, né? Ela não vai vir até nós, tá? Nós precisamos ir lá, nós precisamos mostrar, ó, né? Nós estamos aqui e precisamos da ajuda, né? Bom, o nosso programa está quase chegando ao fim, como sempre passa muito rápido, mas eu gostaria de ouvir uma última palavra de vocês no que diz respeito, vocês levantaram muito, e eu concordo com vocês, a bandeira da educação. Como é que as famílias podem tratar com as crianças e com os jovens a questão da educação e do respeito com a pessoa idosa? Acho que dando exemplo. Não adianta tu dizer para uma criança fazer uma coisa se tu não faz, né? Eu acho que mesmo que tu não diga, a tua atitude é mais importante, mais significativa do que tu dizer formalmente. Se tu pede com licença, por favor, se tu mostra isso, talvez teu filho faça igual. Se tu não faz isso, como é que teu filho vai fazer? Eu sempre digo que a criança é o reflexo do que ele vê em casa. Os pais, pai, avô, enfim, quem cria, quem está mais próximo, tem que dar o exemplo, né? E tem que chamar atenção, sim. Não precisa espancar o filho, não precisa bater, né? Não precisa puxar cabelo nem orelha, mas tem que ter uma certa firmeza com algumas coisas, tá? Porque a criança tem que ter limite, e ela gosta de limites, né? E precisa. E precisa, não, é necessário, e ela gosta, tá? Por mais rebelde que ela fique, ela gosta de ter limite, sim, tá? Então, eu acho que mas a grande questão é ser modelo. Pai e mãe sem estrutura não vai conseguir educar bem seu filho. Com certeza. Doutora Fanny, Eunice, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Foi um debate com certeza bem enriquecedor e que deixa muitas coisas para as pessoas que nos assistiram pensarem um pouquinho melhor com a população idosa. Muito obrigado, tudo de bom para vocês, um bom ano, que o ano ainda recém está só começando. O ano vai começar ainda. É verdade. Para todos. Eu agradeço muitíssimo, né? E acho que precisamos muito desses espaços, né? Então nos chamem mais, tá? Quando tiver algum assunto específico, nos chamem que a gente vem, com certeza. Disponíveis. Bom saber. 24 horas por dia. 24 não, mas um pouquinho mesmo. Deixa eu me exibir um pouco. Tá bom, então tá bom.
Bom, Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui. Lá no nosso canal no YouTube você pode rever este e outros programas já exibidos aqui na nossa TV Câmara. Você segue agora com a programação. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima.